vim destruir infâncias com Alice no País das Maravilhas. Na teoria, Alice era esquizofrênica e foi deixada em um sanatório por sua mãe aos 11 anos. Sendo assim, o País das Maravilhas acontecia na cabeça dela. Cada elemento e personagem significava algo e eu vou falar os principais. O buraco simbolizava a janela do quarto onde ela ficou presa, almejando sair. O chapeleiro era seu melhor amigo, outro interno, que sofria de bipolaridade. O coelho era o tempo que passava rápido, porém muito devagar. O gato era o enfermeiro em que Alice mais confiava, porém a enganou e a violentou, abrindo sempre um sorriso macabro. A rainha de copas era a diretora, uma mulher ruim demais que era a favor da terapia de choque, lobotomia e espancamento para os desobedientes. A lagarta era a terapeuta que lhe dava respostas. A rainha branca era sua mãe, aquela que Alice sonhava em ver novamente. Os frascos de coma-me e beba-me eram remédios que faziam ela alucinar. Fiquem calmos, porque isso é apenas uma teoria. Compartilhe esse vídeo para seus amigos verem e comentem qual tema querem ver. Oiê! Vim destruir sua infância com Cinderela. No conto original, escrito pelos irmãos Grimm, o começo é muito parecido com a história que conhecemos. A diferença é que não existe fada madrinha, e sim pombinhas que aparecem próximas ao túmulo de sua mãe, lhe dando lindo vestido pro baile. A parte macabra é que após o baile, quando o príncipe vai à procura da dona do sapatinho, a madrasta ordena que suas filhas cortem os dedos e os calcanhares com um facão para tentar enganar o príncipe. Mas as pombinhas alertam a realeza que elas estão blefando e com os pés ensanguentados. O príncipe pede para ver Cinderela, a madrasta tenta impedir a todo custo, mas a menina calça os sapatos que cabem perfeitamente. Ele a leva pro castelo e se casa com a donzela. E no dia do casamento, a madrasta e suas filhas aparecem por puro interesse e as pombinhas simplesmente furam os olhos delas, tornando-as mancas e cegas. Bizarro, né? Agora me conta aqui nos comentários o que você achou dessa história, compartilha com seus amigos e me segue para mais histórias bizarras. Oiê! Vim destruir sua infância com Peter Pan. Na versão de J.M. Barrie de 1904 para o teatro, o verdadeiro vilão da história era Peter Pan. O Capitão Gancho foi colocado na peça apenas para distrair o público. Nessa versão, Peter Pan sequestrava crianças para se divertir. Como não havia nenhuma mágica que impedisse o crescimento dos meninos, ele simplesmente matava os mais crescidos ou quando tinham muitos meninos na ilha. Nas batalhas com o Capitão Gancho, Pan mudava de lado e começava a golpear e a matar as crianças. Essas cenas horripilantes não eram mostradas na peça, mas era possível entender através de diálogos. Bizarro, né? Agora me conta nos comentários o que você achou dessa versão, compartilha com seus amigos e me segue para mais histórias bizarras. Oiê! Vim destruir sua infância com Branca de Neve. Na versão escrita pelos irmãos Grimm, Branca de Neve tinha apenas 7 anos quando a madrasta manda um caçador matar a menina. Mas ele deixa ela fugir e no lugar leva os órgãos de um javali para a rainha, que os come, pensando ser de Branca de Neve. Após descobrir que a menina ainda está viva, a rainha tenta matá-la mais 3 vezes. Nas 2 primeiras ela falha e na terceira vez, com a famosa maçã envenenada, Branca de Neve morre. Ela é colocada em um caixão de cristal pelos anões e passa anos ali ainda se desenvolvendo. Um príncipe vê o caixão e decide levar. No caminho, um dos guardas deixa o caixão cair e com o impacto, a donzela cospe a maçã envenenada, acordando e se apaixonando pelo tal príncipe. Eles se casam, mas no dia do casamento eles convidam a rainha, que ao chegar na festa é capturada pelos guardas e eles colocam um sapato de ferro nela à força e a obrigam a dançar até a morte. Bizarro, né? Comenta aqui o que achou dessa versão, compartilha com seus amigos e me segue para mais histórias bizarras. Oiê! Vim destruir sua infância com Bela Adormecida. Na versão escrita por Giambattista Basile, a princesa se chamava Thalia e, de acordo com previsões, uma farpa entrou em sua unha e ela morreu. Seu pai a colocou em uma poltrona de veludo e deixou o reino. Após alguns anos, um rei que estava passando pelo local viu Thalia, ficou encantado e, ao ver que a princesa não acordava, ele simplesmente abusou da donzela e foi embora. 9 meses depois, Thalia deu à luz a gêmeos, que acabaram sugando a farpa envenenada do dedo da mãe em busca de alimento. O rei retornou ao local, se apaixonou por Thalia e pelas crianças e eles passaram a ser amantes, pois ele era casado. A esposa dele descobriu tudo e pediu para que matassem as crianças e cozinhassem os órgãos para o banquete. Mas o cozinheiro ficou com pena, os escondeu e no lugar usou órgãos de um animal. A rainha também ordenou que queimassem Thalia na fogueira, mas o rei chegou ao tempo, salvou a princesa e queimou sua esposa no lugar da donzela. No fim, eles se casaram. Bizarro, né? Comenta aqui o que você achou dessa versão, compartilha com seus amigos e me segue para mais histórias bizarras.
Oiê, vim destruir sua infância com Pinóquio. A versão original diz que Gepeto era um marceneiro que estava desempregado até que ele ganhou um tronco de madeira mágico e decidiu construir uma marionete na esperança de ganhar dinheiro. A cada parte que ele ia construindo, uma vida ia se formando. Olhos que se mexiam, boca com dentes que sorriam e um nariz que não parava de crescer. Assim que Gepeto terminou o boneco, Pinóquio fugiu correndo. A polícia então achou que o homem estava maltratando uma criança indefesa e o prendeu. Pinóquio então voltou para casa e um grilo lhe falou que ele precisava estudar para ser alguém, senão ele ia virar um burro. Pinóquio, estressado, pegou um martelo e assassinou o grilo. Após isso, ele fez amizade com uma raposa e um gato que planejavam o roubar. Quando ele descobriu, tentou fugir, só que acabou sendo sequestrado e assassinado em uma corda. Mas a sua fada madrinha o ressuscitou. Mesmo depois de tanta coisa, ele não aprendeu e continuou fazendo inúmeras besteiras. Ele então fugiu para um lugar onde crianças não precisavam estudar e no fim realmente virou um burro, que foi vendido para um circo e após se machucar foi assassinado e teve sua pele usada para fazer um tambor. Bizarro, né? Não esquece de compartilhar e comentar o que achou dessa história. Oiê, vim destruir sua infância com o Aladim. Esse conto ficou muito conhecido no livro Mil e Uma Noites, onde um sultão, com medo de ser traído de novo, casa-se todos os dias com uma mulher diferente e no dia seguinte ele mata ela. Porém, uma dessas mulheres, chamada Sherazade, com medo de morrer, passa a contar todos os dias vários contos para ele e um deles é Aladim. O conto original se passa na China, não existe tapete mágico, Aladim é um pré-adolescente rabugento e preguiçoso e a história tem dois gênios, o da lâmpada que concede os desejos e o do anel, que é menos poderoso e ajuda Aladim a sair da caverna que entrou para o feiticeiro e após pegar a lâmpada ficou preso. Outra diferença é que o nome da princesa não é Jasmine, e sim um nome bem difícil, e Aladim pede pro gênio transformar ele em adulto e também para se casar com a donzela. O restante é bem parecido com o filme da Disney, porém no final Aladim tem que sujar as mãos para vencer o feiticeiro e mata o vilão. Já conhecia essa versão? Compartilhe esse vídeo com seus amigos e me segue para mais histórias bizarras. Oiê, vim destruir sua infância com Phineas e Ferb. Essa teoria se passa em 1993 e conta que Candace na verdade tinha esquizofrenia. Quando criança, seus pais se divorciaram e com isso Candace e seu irmãozinho Phineas ficaram com a mãe. Com o tempo, descobriram que Phineas sofria de hiperatividade. Meses depois, sua mãe Linda Flynn se casou com Lawrence Fletcher e ambos tiveram Ferb, que nasceu com um grave problema mental e com isso não falava. Candace se sentia completamente excluída e sua doença a fazia imaginar inúmeras aventuras de seus irmãos. Depois de imaginar tudo, ela tentava contar tudo para sua mãe como se fosse real. Linda, preocupada, levou Candace ao psiquiatra Duffer Smith e prescreveu inúmeros remédios, mas nenhum fez efeito. Tempos depois, Candace acabou se envolvendo com drogas pesadas e anos mais tarde foi encontrada morta em seu quarto por uma overdose. Bizarro, né? Comenta qual o próximo tema quer ver aqui e me segue para mais histórias bizarras. Oiê, vim destruir sua infância com padrinhos mágicos. Segundo essa teoria, Timmy tinha depressão e seus padrinhos mágicos na verdade eram os famosos antidepressivos Zoloft e Prozac. No primeiro episódio, é dito que os padrinhos mágicos só aparecem para uma criança quando há um problema e somem quando é resolvido. Ou seja, os remédios seriam suspensos após a alta de Timmy. E as confusões geradas pelos poderes deles representam os efeitos colaterais do abuso do antidepressivo. O motivo da doença de Timmy é o fato de que ele era muito ignorado pelos pais. Já o professor Crocker queria as fadas para si porque era um viciado em crise de abstinência. Na terceira temporada foi revelado que ele também havia sido infeliz na infância e foi ajudado por padrinhos mágicos. Da mesma maneira, as outras fadas representam drogas diferentes. Georgian Von Estranho, por exemplo, seria o anabolizante. Bizarro, né? Compartilha com seus amigos e me segue para mais histórias bizarras. Oiê, vim destruir sua infância com o Corcunda de Notre Dame. Diferente da versão que conhecemos, esta é um pouco mais obscura e sinistra. Como sabemos, na versão da Disney, Esmeralda é sentenciada à morte após rejeitar o arcebispo Claude Frollo, mas é resgatada por Quasimodo, o famoso Corcunda, que também é apaixonado pela moça. Nesta versão sombria e bizarra, Quasimodo não consegue salvar a donzela e assiste sua execução ao lado de Frollo no topo da catedral. Logo em seguida, ele se enfurece, joga o arcebispo lá de cima e desaparece. Anos depois, o corpo do Corcunda é encontrado no túmulo de sua amada Esmeralda ao lado da mesma. Bizarro, né? Já me segue para mais histórias bizarras.
Oiê, vim destruir sua infância com Chapeuzinho Vermelho. No conto original, escrito por Charles Perrault, o começo é bem parecido. E após o lobo chegar até a casa da vovó, ele mata e esquarteja a velhinha, guardando um pouco de carne e sangue na despensa. Logo após, Chapeuzinho chega até a casa e o lobo, já disfarçado de vovó, faz com que a menina coma a carne da velhinha e beba o sangue como se fosse vinho. Após essa refeição canibalística, o lobo manda Chapeuzinho se despir por completo, jogar as roupas no fogo e deitar-se ao seu lado totalmente nua, fazendo uma alusão a abuso infantil. Chapeuzinho, desconfiada, faz as perguntas que conhecemos e após a última pergunta, que boca grande você tem, o lobo responde, é pra te comer melhor. Na primeira versão, Chapeuzinho pede para fazer xixi já desconfiada. O lobo manda a mesma fazer na cama, mas ela insiste para ir ao banheiro e consegue fugir. Em outra versão, o lobo a devora após a última pergunta de Chapeuzinho. Agora me conta nos comentários o que você achou dessa história, compartilha com seus amigos e me segue para mais histórias bizarras. Oiê, vim destruir sua infância com Rapunzel. Existem várias versões sobre esse conto, mas há quem diga que a inspiração para eles foi a história de uma jovem chamada Bárbara que nasceu em Nicomédia no século III, época em que o cristianismo era perseguido pelo Império Romano. Bárbara era uma donzela de cabelos compridos e com uma beleza memorável. Seu pai era um homem muito rico, que certo dia decidiu que iria escolher com quem sua filha iria se casar. Furiosa, Bárbara não aceitou e discutiu com seu pai dizendo que ela mesma poderia escolher. Com raiva, o homem ordenou que construíssem uma torre com apenas uma janela e jogou sua filha lá. A menina recebia alimentos através de uma cesta, e certo dia colocaram uma Bíblia. Ela então começou a estudar e a se interessar pelo cristianismo. No fim, se tornou oficialmente cristã. Seu pai descobriu tudo e, furioso, entregou sua filha para as autoridades romanas e a torturaram em uma praça pública. Ela teve sua pele mutilada e coberta por sal. No fim, seu próprio pai a decapitou. Após a morte, a jovem foi reconhecida como uma mártir da Igreja Ortodoxa Oriental e canonizada como Santa Bárbara. Bizarro, né? Não esquece de salvar e compartilhar esse vídeo e também me segue para mais histórias bizarras. Oiê, vim destruir sua infância com A Pequena Sereia. Escrita por Hans Christian Andersen em 1837, a versão original se parece muito com a da Disney. Como já sabemos, a pequena sereia vai até a superfície, salva um homem, se apaixona por ele, mas o deixa com uma mulher na praia e volta pro mar rápido, pois é perigoso. Após voltar pro mar e contar o ocorrido para as irmãs, ela vai até uma bruxa, que lhe faz a proposta que lhe dará pernas, mas em troca quer sua voz. A bruxa também avisou que na transformação a sereia iria sofrer demais, sentindo a sensação de 1000 espadas atravessando seu corpo, e que se ela não conseguisse o beijo do príncipe em pouquíssimo tempo, morreria e viraria espuma do mar. Mas Ariel topa. Acontece que após encontrar o homem, ela descobre que ele é príncipe, que está apaixonado e noivo da mulher que estava com ele na praia quando mesmo acordou. A sereia quase desiste, mas suas irmãs fazem um acordo com a bruxa que lhes entrega um punhal. Punhal esse que ela deveria matar o príncipe, mas ela simplesmente não consegue e acaba morrendo e virando uma espuma do mar. Sem final feliz dessa vez. Me conta nos comentários o que achou dessa versão e não esquece de compartilhar esse vídeo.